Olá, meu nome é Sueli Reis, eu sou coach convidada pela Febratis para desenvolver com vocês aqui o tema de autorresponsabilidade. Nós estamos no terceiro vídeo, se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo, eu aconselho você a voltar e assistir esses vídeos para que você realmente tenha um bom aproveitamento dessa aula. Eu vou entrar agora na quarta, quinta e na sexta lei da autorresponsabilidade. A quarta lei, ela diz que se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Muitas pessoas têm o hábito de se vitimar, de sempre expor seus sofrimentos, suas dores, né? Vivem reclamando, vivem criticando, e assim elas vão passando aquela dor, aquele sofrimento. Por que será que as pessoas têm o hábito de se vitimarem tanto? O que acontece? Tem muitas explicações. Uma delas é um aprendizado que vem de infância. A criança, ela fica doente muitas e muitas vezes na infância. É normal. E o que acontece? Quando essa criança, ela não é amada, ela não se sente amada, ela não tem atenção dos pais devido a trabalho e muitos afazeres, ou às vezes muitos filhos, o que acontece? O que a criança percebe? Que toda vez que ela fica doente, toda a família se volta para ela. Então, ficar doente, sofrer, é algo bom. E quando acontece isso, você tem ali atenção, você tem amor, você tem carinho. Quando a criança fica bem, toda a família se volta, né, novamente para os seus afazeres, para as suas obrigações. E como a criança fica doente várias vezes na vida, ela percebe que todas as vezes que ela adoece, ela tem o amor e a atenção da família. Às vezes esse adulto infantilizado é a forma que ele tem de ter atenção das pessoas, se vitimando. E aí ele leva isso para a vida dele. Então ele é sempre um sofredor, ele fala das suas dificuldades, ele fala das suas limitações, ele está sempre buscando a atenção das outras pessoas através da vitimização. Realmente, por um tempo, dá certo você se vitimar, realmente você vai ter a atenção das outras pessoas. Só que esse tempo não é eterno, porque todo mundo cansa, a não ser que essa pessoa que conviva com você também seja uma pessoa debilitada emocionalmente. Então, um passa a ser a muleta do outro. Então, a vitimização ela é algo que deixa a sua vida estagnada. Porque se você é vítima, né, o que você pode fazer? A culpa não é sua, a responsabilidade não é sua. Então, você termina estagnando a sua vida e tendo sempre os mesmos resultados. Sempre os mesmos resultados. Se você quer ser um vencedor, da sua boca tem que sair palavras de construção, palavras de fé, palavras de vida, né? Ninguém vai conseguir atenção por muito tempo, ninguém vai obter o sucesso se colocando no papel de vítima. Então, todo vencedor, ele não se coloca como vítima, ele vai se colocar sempre como um vencedor. As suas palavras, as suas atitudes, as suas ações, tudo vai levá-lo a ser um vencedor, demonstrar que ele é um vencedor e não vítima do acaso, porque quando eu sou vítima, é como se eu tivesse a minha vida na mão de outras pessoas, na mão da circunstância, né? Eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho poder de escolha, eu não tenho possibilidade de mudar. Então esse é um papel que não cabe ao autorresponsável. A lei número 5, ela diz o seguinte: se é para justificar seus erros, aprenda com eles. O erro, a gente tem que entender que o erro faz parte do processo de aprendizado. Erro não é um fracasso, não, sabe, não pode ser levado como uma frustração, como a pior coisa do mundo. Não, o erro ele faz parte do aprendizado. Pessoas que constroem, pessoas que fazem, erram. A diferença é que elas não permanecem no erro. Elas verificam o erro, elas percebem o erro, elas buscam um aprendizado desse erro e fazem diferente. Já dizia Einstein, né, que tolo é aquele que quer ter resultado diferente, fazendo sempre as mesmas coisas. Então, essa é a diferença da pessoa autorresponsável. Ela assume o erro. Do erro, ela sempre traz um aprendizado. Ela não vive no erro. O que acontece? Por que as pessoas costumam muito justificar os seus erros? Porque provavelmente essa pessoa tem alguma debilidade emocional,
foi muito criticada na infância, foi muito criticada quando errava, foi muito humilhada. Então ela começa a achar que o erro não é algo bom. Ela busca esconder isso para que ela não sofra de novo as humilhações que ela sofreu um dia. Às vezes isso é totalmente, tá totalmente no seu subconsciente, você nem tem consciência disso. Mas perceba, se você costuma sempre justificar o seu erro, é sinal que algo está errado. E você não deve estar colhendo bons frutos disso. Se você quer resultado diferente na sua vida, se você quer ter sucesso, se você quer mudar, você precisa parar de se justificar, aprender com seus erros e fazer de forma diferente. Eu costumo dizer que às vezes tem relacionamento que vai de mal a pior. Aí às vezes eu pergunto para o coach, para alguém que está passando com o processo comigo, se a pessoa começa a falar do problema que ela tem, e aí ela começa a falar assim, eu pedi desculpa para ele, mas eu deixei bem claro que eu fiz isso, que eu gritei, ou que eu falei assim, assado, porque ele fez tal coisa. Poxa vida, quando você pede perdão e você justifica a sua atitude grosseira, você já não tá, já é um perdão que não vai ter muito validade, porque você está justificando o seu erro. Então, a pessoa autorresponsável, ela não justifica o seu erro, ela assume o seu erro, aprende, traz um aprendizado. Por quê? Porque se eu não aprender com os meus erros, eu vou repetir nos mesmos erros. Por isso que algumas pessoas entram numa empresa, não param em empresa nenhuma, porque ela comete os mesmos erros. Ela não consegue firmar um relacionamento, porque ela comete os mesmos erros. Ela está sempre com um problema financeiro, ela está bem hoje, consegue resolver, daqui a alguns meses ela está na mesma situação, porque ela não aprende com o erro, ela sempre tem uma justificativa. Pessoas de sucesso, eles trazem esse pressuposto da programação neurolinguística em suas vidas e atitudes. Eles acreditam que tudo é resultado, não é um fracasso, não é o fim do mundo, é apenas o resultado. Então, basta fazer diferente para que da próxima vez eu obtenha um resultado diferente, tá? Se eu quero ter outro resultado, o que eu tenho que fazer? Apenas mudar, encontrar outra maneira de fazer, buscar aprendizado, buscar conhecimento para obter o resultado que eu desejo. Bom, agora nós vamos falar sobre a lei número 6, que é: se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamento. Tem pessoas que trazem tudo para o pessoal, tudo eles acham que é proposital. É uma maneira muito pesada de levar a vida e também não tem muita produtividade, porque a pessoa termina trabalhando, vivendo muitas emoções acirradas, porque tudo ela leva para o lado pessoal. Então você termina dando muita força para o outro, muito poder para outras pessoas, e às vezes essa pessoa é até um desconhecido, né? Essa pessoa termina tendo muito poder sobre as suas emoções e sobre os seus sentimentos. É muito comum a gente ver isso, por exemplo, no trânsito, a pessoa leva uma fechada, xinga, sabe, faz gestos obscenos, fica super mal, né? Porque ela levou aquilo para o pessoal e deixou que aquilo ali mexesse de uma tal forma com a emoção dela que às vezes termina estragando todo o dia dela. Quando nós julgamos uma pessoa, nós nunca nos posicionamos a favor. Quando você julga demais as pessoas, você não tem um olhar na mesma direção. Você termina criando muros, criando barreiras e não pontes. Você termina afastando as pessoas e não aproximando. Então, é muito importante. Então, às vezes você, por exemplo, uma pessoa faz um conserto de um aparelho para você, o aparelho não fica bom. Você, ao invés de levar lá e informar que não ficou bom, que continua dando esse ou aquele problema, você falar assim que eles são incompetentes, que eles não fizeram o trabalho bem e começa a fazer aquele maior escândalo, às vezes, ali no local de trabalho da pessoa, julgando a pessoa, sabe? Pensa que eu não tenho o que fazer, e aquele julgamento terrível, ao invés de você somente falar do problema para que a pessoa resolva o problema. Então, a Bíblia diz o seguinte: com a mesma moeda que você julga, você também será julgado. Então, pare de julgar a pessoa, julgue apenas o comportamento. Olha, o seu comportamento está me deixando triste. Isso acontece muito em todos os tipos de relacionamentos, né? Por exemplo, às vezes você tem um subordinado, ao invés de você falar com ele, né, que os atrasos dele, a forma como ele tem conduzido o trabalho, tem trazido prejuízo para a empresa, você não está satisfeito,
Você julgar o comportamento dele, você começa a julgar ele, que você é um vagabundo, que você é um preguiçoso, que você não faz nada, que você não tem consideração. Aí você está atacando a pessoa, ao invés de atacar o problema. Quando você ataca a pessoa, né, você não está atacando o problema, você não está resolvendo nada, você está julgando a pessoa. E isso é muito sério, isso traz muito afastamento, isso cria muitas barreiras, muitos muros nos relacionamentos. E nós somos os nossos relacionamentos. O relacionamento é super importante. Então, para de julgar a pessoa. Julgue só o comportamento dela. Eu tenho certeza que os seus resultados vão ser bem diferentes. Então, tá aí. Essas são as 6 leis da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Essas aí são as 6 práticas, né, linguísticas e comportamentais que, se você colocar em prática na sua vida, vão trazer uma diferença enorme, vão mudar totalmente a sua história, vai mudar totalmente os seus relacionamentos, a forma como você trabalha, e as pessoas vão conseguir ver diferença em você, vão querer aprender com você, vão querer estar com você, vão querer fazer parte da sua vida. Todas as pessoas que eu tenho conhecido durante esses 4 anos que eu conheço o coach, que tem implementado a autorresponsabilidade na sua vida, tem tido resultados maravilhosos. E para implementar tudo isso, eu trouxe para vocês no exercício da neuroassociação. A única coisa que você vai precisar é um elástico, tá bom? Um elástico qualquer, pode ser esses elásticos de escritório, ou esse elástico aqui que é um elástico mais bonitinho que eu comprei. Você mesmo pode fazer também, mas que seja um elástico que você tenha como você puxá-lo, né? E ao soltar, assim, te cause um leve ardor. Não é para te paralisar, não. Para paralisar sua mão, seu braço, não. Então, o que acontece? Vou explicar um pouquinho sobre como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele busca sempre nos afastar de tudo aquilo que nos causa dor. Sempre. O que acontece muito, um exemplo muito bom na dependência química. O dependente, ele quer viver a sobriedade, ele quer deixar a dependência, mas ele, quando ele pensa no uso, ele pensa sempre de uma forma muito positiva, muito gostosa. Ele está sempre trazendo à memória os momentos de uso, que lhe trouxe bastante prazer. Sempre os momentos que lhe trouxeram prazer. E o cérebro dele não vai afastá-lo daquilo que causa prazer, muito pelo contrário, o nosso cérebro, ele nos impulsiona a gente sempre buscar o prazer. O homem vive sempre buscando o prazer e se afastando da dor. E o nosso cérebro, ele age dessa forma. Então, sempre quando uma pessoa ela quer deixar um comportamento, ela quer deixar uma dependência, seja ela qual for, ela tem que sempre lembrar, trazer à memória, não o que trouxe prazer, mas trazer à memória o que trouxe dor, né? A dependência, ela nos traz problemas no relacionamento, ela tira a nossa dignidade, ela traz tristeza para os nossos familiares, ela rompe muitos relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, relacionamento com os filhos, né? Ela nos destrói. Muitas vezes a pessoa vai lá no fundo do poço com a dependência. E é isso que ele tem que trazer. Quanto mais coisas, mais dor ele trouxer dessa dependência, mais o cérebro dele vai ajudá-lo e vai impulsioná-lo a sair dessa dependência. Isso em tudo na vida. Vamos supor num relacionamento. Às vezes a pessoa vive um relacionamento horrível anos após anos, né? Mas quando separa, quando rompe, ela só traz à memória as coisas boas. E aí fica mais difícil ela vencer aquele rompimento. Por quê? Ela está sempre trazendo o prazer. Então a gente tem que focar na dor, porque o nosso cérebro vai sempre buscar nos afastar da dor. Então, é uma técnica muito simples, foi desenvolvida por neurocientista com base nesse conhecimento de que o nosso cérebro busca nos afastar da dor e nos impulsionar, nos levar em direção daquilo que nos causa prazer. Então, toda vez, como que eu vou praticar a autorresponsabilidade? Vou trazer isso para a minha vida para que vire um hábito e traga realmente transformação. Se o meu problema é me vitimar,
toda vez que eu me vitimar, seja em pensamento, seja verbalizando, mesmo que seja em pensamento, eu vou pegar e vou puxar esse elástico aqui, vou soltar para me causar um leve ardor, para que meu cérebro associe a vitimização à dor. Se o meu problema é criticar, toda vez que eu cometer uma crítica, a mesma coisa, eu critiquei, mesmo que as pessoas ali do lado nem percebam, não sabem o que significa isso aqui, eu vou simplesmente fazer isso aqui com elástico, causar um leve ardor para o meu cérebro associar crítica à dor. Você vai ver que com o tempo você vai usar muito isso aqui, se você é muito de criticar, você vai usar muito elástico. Se você é muito de justificar seus erros, de apontar culpados, você vai usar muito elástico, mas você vai ver que com o tempo, cada vez você vai usando menos. E quando você se der conta, simplesmente você não é mais aquela pessoa que reclama, você não é mais aquela pessoa que se vitima, você não é mais aquela pessoa que critica, você não é mais aquela pessoa que se faz de vítima, você não busca mais culpado, você está assumindo inteiramente a responsabilidade pelos seus resultados. Lembre-se, não julgue a pessoa, julgue as atitudes dela. Algumas pessoas já falam para mim, você fala isso, eu terminei um relacionamento porque você não conheceu o meu cônjuge. O seu cônjuge, ele é responsável pelas atitudes e o comportamento dele, mas você é a única responsável pelos seus sentimentos e pelos seus comportamentos. Então você tem que se voltar para você, quanto aos seus sentimentos e aos seus comportamentos. Eu espero que esses 3 vídeos seja muito produtivo na vida de vocês, que vocês realmente compartilhem esse conhecimento com outras pessoas, que as pessoas percebam uma mudança em você, que você possa perceber o quanto a autorresponsabilidade muda e abre portas e oportunidades na sua vida. Eu espero que você tenha muito sucesso com o curso da Febratis. Se você não está colhendo os frutos, com certeza você vai colher. E que esse curso e que as pessoas que você conhecerem aqui façam parte de uma trajetória de sucesso. Um abraço para vocês e até